estava falando tão alto que eu estava achando que minha voz era meu próprio retorno. Estava dizendo aqui, senhor presidente, que nesse imbróglio vivido agora, envolvendo Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal, na entrevista de Vossa Excelência ontem, sobre o assunto, Vossa Excelência disse que está com a Câmara e Vossa Excelência acha que realmente tem que haver limitação. O Brasil, todas essas investigações são crime de opinião. E não existe o tipo penal de crime de opinião. Eu acho, no Conselho do... Acho que é algo inevitável. Nós precisamos ter uma disciplina legal em relação a isso, sob pena de haver discricionariedade por parte das plataformas que não se sentem obrigadas a poder ter um mínimo ético do manejo dessas informações e desinformações na rede social. E, ao mesmo tempo, a participação do Poder Judiciário tendo que decidir questões relativamente ao uso dessas redes sociais sem que haja uma lei que discipline. Então, isso acaba gerando controvérsias como essa que nós vimos, de o Poder Judiciário precisar agir em relação a atos antidemocráticos, a violações de direitos, a atentado à democracia, e isso é interpretado como algum tipo de censura ou inibição da liberdade de expressão. Esse conflito sempre haverá. As plataformas não acertam sempre, também não erram sempre. O Poder Judiciário também não acerta sempre. Ele pode eventualmente errar. Mas é muito mais fácil errar num ambiente em que não tem uma lei que discipline do que o contrário. Então, por isso, a nossa responsabilidade enquanto Congresso Nacional de disciplinar plataformas digitais e de disciplinar a inteligência artificial para que tenhamos leis construídas a partir da compreensão de todos, inclusive de quem é de direita, de quem é de esquerda, de entender quais são os limites disso para poder conciliar liberdade... De 3C, Casa dos Calados Coniventes, tem mais de, de dezenas de pedidos de impeachment. O que é impeachment? Impeachment é pedido para que alguém se explique e tenha um tempo de cumprir o processo. Por que um senador e um deputado federal, de forma monocrática, é intimado e jogado dentro de um inquérito que é um estômago de elefante que já vai fazer 6 anos? Elon Musk, bem-vindo ao estômago do elefante. Ele agora colocou Elon Musk dentro do inquérito das fake news. Um inquérito criado de forma ilegal, com base no regimento interno. E foi ele, o senador Magno Malta, revoltado e conhecido também por não ter medo, ele resolveu colocar a boca no trombone, partiu para cima de Rodrigo Pacheco, questionou o presidente da casa sobre essas omissões que está acontecendo no Senado e também o que está acontecendo nestas revelações de Elon Musk, que eles estão a favor de Alexandre de Moraes e também do governo Lula. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, aqueles que nos veem pela TV Senado, pelas redes sociais. Senhor presidente, nós, desde domingo, senador Mourão, o mundo inteiro, não só o Brasil, nós brasileiros estamos convivendo a partir de uma pergunta feita a um ministro do Supremo Tribunal Federal pelo CEO, pelo dono da plataforma X, Elon Musk, o desenrolar de toda uma questão. Eu tenho uma história nessa casa que não é de um ano. Eu estou no meu 3º mandato, senador Girão. No meu 2º mandato, no meio do meu primeiro e para o 2º. Dificilmente se encontrará um discurso meu nessa casa onde eu não trate da questão do ativismo judicial, que vinha crescente, se avassalando decisões antidemocráticas, até porque a palavra democracia, ela foi sequestrada para ser colada em atos antidemocráticos. E os atos antidemocráticos que viraram democracia, aliás, uma democracia relativa, a sanha de decisões democráticas, antidemocráticas, ou sanha de decisões independentes, sem colegiado,
E eu denunciava o tempo inteiro, até porque, senador Marinho, excetuando os novos ministros que lá estão, todos eles, eu participei da sabatina. Aqueles novos que lá estão, participei da sabatina de dois, não dos dois últimos do governo Jair Bolsonaro. Mas vem as decisões monocráticas tomando corpo, se avolumando até chegar onde nós chegamos. O Elon Musk fez uma pergunta ao ministro Moraes: por que está fazendo isto? Ninguém faria uma pergunta como essa se não fosse detentor de alguma coisa que ele chama de decisões contra a Constituição brasileira e draconianas. Verdade. Draconianas. Está aqui na minha mão mas eu vou focar naquilo que disse Elon Musk. E vou focar no ministro Alexandre de Moraes. Eu recebi o ministro Alexandre de Moraes debaixo de uma enxurrada feita pela esquerda. Eu posso dar nome de todos os senadores que estavam pelos corredores dando entrevista. E para falar em nome de todos, eu falo em nome do líder do governo, hoje, senador Randolph, que dava entrevistas chamando Moraes de advogado do PCC e uma série de outras desgraceiras de filho do golpe. Essa é uma questão de soberania nacional. O Brasil não pode admitir que um multibilionário mimado, protofascista contemporâneo, tente transformar o nosso país num playground para as diversões deles e para os serviços dele. O que o senhor Elon Musk se propõe é que a rede dele continue sendo o que é. O espaço para a linguagem de ódio, o espaço para atentar contra a democracia brasileira, o espaço para crimes como de pedofilia, o espaço livre onde a liberdade de cometer crimes deles continua impune. Ele faz isso em todo canto, no Brasil e em outros países que já tomaram as providências devidas. Isso não vai ser aceito. Aqui é assegurado a liberdade de manifestação como está na Constituição. Mas a Constituição não permite a liberdade para cometer crimes. Aliás, nós temos legislação penal que impede isso. Então, é fundamental destacar: nós não nos intimidaremos e o Brasil não curvará a coluna para multibilionário mimado. Como assim o Brasil, Randolph Rodrigues? A maioria dos brasileiros de bem estão a favor de Elon Musk. Traz algumas dúvidas, algumas questões que precisariam de diligências. E nós não descartamos, inclusive, a possibilidade de solicitá-las. Por isso, a necessidade de, no mínimo, os 5 dias. O próprio indicado no relatório disse que já foi réu em 3 ações penais. É necessário averiguar, e segundo ele mesmo declara, foram arquivados. É necessário averiguar o que aqui o indicado diz. É necessário averiguar os fatos que surgem em relação ao indicado. Quem é indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal receberá um cargo vitalício e deve, por pré-requisito, ter cumprido os pré-requisitos de honestidade, ética e probidade. Então, disso não pode restar dúvidas. Então, obviamente, quaisquer dúvidas, é por isso que tem o Instituto da Diligência. Na véspera da sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. Com tremenda inquietação, a nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. Ela também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o Grupo Tortura. Ou não é? Será que não é eles? Gleice Hoffmann, Lindenberg Faria e Randolph Rodrigues? Contra Alexandre de Moraes? É ou não é hipocrisia?
nunca mais. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Com secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de posse sem mandado judicial. Diante da crise do sistema carcerário recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. O Centro Acadêmico já... Senadores da oposição receberam o abaixo-assinado e pediram à Comissão de Constituição e Justiça que inclua o documento no processo de sabatina de Alexandre de Moraes. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicado pelo senhor presidente da República para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo... Mas eu recebi dignamente no meu gabinete. E do lado, sabe de quem? Randolfo Rodrigues. Já era de se esperar, né? Pois bem, peço para você compartilhar muito esse vídeo e quero te pedir um grande favor. Compartilha no seu grupo de WhatsApp, manda para os seus amigos, para o máximo de pessoas que você conseguir. Porque além de ajudar meu trabalho a crescer, mais pessoas ficam sabendo essa verdade e esse discurso fortíssimo de Magno Malta. Porque com certeza isso a mídia não mostra. Isso está claro que eles querem acabar com a oposição no Brasil. Isso não inclui só deputados e senadores, não. Também todos nós que somos a favor de Bolsonaro.